Olá pessoal, vocês sabem me dizer qual a influência do uso de um selante de superfície na microinfiltração e no manchamento das restaurações de resinas compostas? Seja muito bem-vindo ao Inspirando Dentistas. E eu sou Dulce Simões e tenho certeza que esses vídeos fazem você pensar sobre cada passo do seu trabalho clínico. Antes de responder essa pergunta, eu quero mais uma vez te lembrar que seus comentários são muito importantes. E saber o que vocês acham sobre os assuntos me faz ter uma orientação para os próximos vídeos. Por isso, não fiquem passivos, vamos para a ação. Compartilhem e me ajudem a divulgar esse trabalho. Visitem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a nossa página, assinem o nosso canal do YouTube e ouçam os nossos podcasts. Mas agora vamos para o conteúdo, porque é isso que interessa e é o conhecimento que vai te levar para um próximo nível. Pois bem, o propósito ou o objetivo desse estudo in vitro foi avaliar a influência de um selante de superfície. No caso desse estudo, foi usado o selante de superfície Biscover da Bisco na microinfiltração e no manchamento marginal e superficial das resinas compostas, aqui usando uma resina microhíbrida também da Bisco. Esse estudo ele foi realizado em cavidades de classe 5 e as restaurações elas eram submetidas a diferentes tempos para a realização do acabamento e polimento. Vamos explicar melhor. Nesse trabalho foram usados 40 dentes, onde foram feitos preparos de classe 5 na vestibular e na lingual dos dentes. Essas cavidades elas foram padronizadas e foram restauradas com uma resina Renew microhíbrida, como eu já falei. Depois de restaurados, esses dentes eles foram divididos em 4 grupos de 10 dentes. E cada grupo, ou seja, o grupo 1, 2, 3 e 4, eles foram tratados de maneiras diferentes. No grupo 1, a restauração foi acabada e polida imediatamente depois de feita, sendo esse acabamento realizado com discos flexíveis de Soflex da 3M ESP em baixa rotação, seguindo a ordem de maior para menor granulação. O grupo 2 também recebeu o acabamento e polimento imediatamente, do mesmo jeitinho do grupo 1, só que diferentemente do grupo 1, esse grupo teve a sua superfície resselada com o selante de superfície Biscover. Como se faz esse resselamento? Esse resselamento ele é feito depois do acabamento e polimento. Primeiro é feito um condicionamento ácido de toda a superfície da restauração, estendendo-se um pouco além dessas margens, pegando a estrutura dentária. Condicionou, passou o tempo de condicionamento, lava e seca e aplica esse material. É um selamento mesmo, do mesmo jeito que nós selamos cicatrículas e fissuras. Só que aqui nós estamos selando a restauração. Mas vamos aos outros dois grupos. O grupo 3, ele foi restaurado e só foi acabado e polido 24 horas depois de terminada a restauração. O acabamento e polimento foi feito do mesmo jeito e finalmente o grupo 4, que foi acabado e polido 24 horas depois do acabamento e polimento, mas ele foi resselado. Recapitulando, grupo 1 e 2, acabamento e polimento imediatamente depois. Grupos 3 e 4, acabamento e polimento depois de 24 horas. Grupo 1 e 3, sem resselamento e grupos 2 e 4 com resselamento. Depois de feitas as restaurações, os copos de provas eles eram submetidos a uma técnica que chamamos de termociclagem. É uma técnica de envelhecimento. É para simular as restaurações em boca. Não se esqueçam que esse trabalho ele foi feito in vitro, ou seja, em laboratório. Feita toda a metodologia, vamos ver quais foram os resultados. Primeira coisa, os resultados mostraram que não houve diferença alguma em termos de microinfiltração quando a questão é tempo de acabamento e polimento. Vamos trocar em miúdos. Fazer o acabamento e polimento na mesma sessão deu o mesmo resultado das restaurações acabadas e polidas 24 horas depois. Na discussão do trabalho, os autores, eles comentam que essa diferença que pode acontecer nos tempos e que já foi mostrada em outros trabalhos, ela pode acontecer nas resinas microparticuladas. Mas no caso aqui foi usada uma microhíbrida e aí nesse trabalho o tempo não fez diferença. E com relação ao manchamento? Bem, pessoal, com relação ao manchamento, os dois grupos que sofreram um resselamento, eles apresentaram um aumento no manchamento quando comparado com os grupos que não tiveram resselamento.
Isso pode ter decorrido de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os intrínsecos, eles envolvem a degradação da própria matriz resinosa do selante e a oxidação dos seus fotoiniciadores. Quem são esses fotoiniciadores? Os fotoiniciadores, eles são as substâncias colocadas nas resinas para que, ao serem estimuladas, iniciem o processo de polimerização. Outro ponto é a absorção de água dos selantes, que pode acentuar o processo de manchamento devido à degradação dessa matriz orgânica dos materiais resinosos. Durante esse processo de ciclagem térmica, existe uma exposição muito acentuada à água, o que pode, de alguma maneira, ter afetado negativamente as propriedades mecânicas e físicas do material resinoso do selante. Apesar do selante de superfície viscover ser composto por monômeros que têm uma capacidade menor de absorver água, esse material não possui carga. E quem absorve líquido? A parte orgânica da resina. E aqui nós só temos parte orgânica. E haja absorção de líquido. E não é só água, né? Todo tipo de líquido que colocamos na cavidade oral. Outro fator que influencia o manchamento dos selantes é a subpolimerização. Essa subpolimerização, ela permite a difusão de corantes provenientes da dieta por meio dessa matriz da resina. Essa polimerização, quando ela é inadequada, pode ser devido à provável união mais rápida que acontece entre o monômero e o oxigênio. Não esqueçam que o oxigênio é um forte inibidor de polimerização. E o terceiro aspecto observado foi se o resselamento realmente é capaz de diminuir a infiltração marginal. O resultado aqui mostrou que ele reduz a infiltração, mas ele não é capaz de impedir totalmente a microinfiltração marginal. Os selantes de superfície, por serem materiais resinosos, fotopolimerizáveis, de baixa viscosidade e alta capacidade de molhamento, eles penetram por ação capilar nos microdefeitos do esmalte, no corpo e nas margens das restaurações, promovendo, após a sua polimerização, uma barreira mecânica com capacidade de selar os microdefeitos e diminuir a microinfiltração marginal. A capacidade de penetração dos selantes de superfície e, consequentemente, a sua efetividade no aumento da integridade marginal, eles estão dependentes da sua viscosidade, da capacidade de molhamento e da tensão da energia de superfície. Então, pessoal, nessa pesquisa, os selantes de superfície eles foram eficazes em penetrar e selar o corpo da restauração, mas sua capacidade em penetrar nas fendas marginais foi questionável, ocorrendo sim microinfiltração nas margens das restaurações. E vamos colocar isso em prática. Eu vejo alguns pontos interessantes. Primeiro, que se você está usando uma resina microhíbrida, pode dar acabamento e polimento na mesma sessão ou na sessão seguinte, sem problemas. Eu, particularmente, gosto de dar na sessão seguinte, porque geralmente eu já estou bem cansada na mesma sessão, principalmente se eu estiver trabalhando na região anterior, onde eu vou precisar de muito tempo para dar um bom acabamento e polimento. Posteriores são mais fáceis. Segundo ponto, sei que tem muita gente que gosta de colocar esse tipo de resina fluida sobre as restaurações, principalmente nas restaurações anteriores, resselar para simular um excelente polimento. Viram que mancha mais? E já entenderam por que mancha? Você vai querer uma resina manchada em um curto espaço de tempo na região anterior? Claro que não. E ponto 3, resselar restaurações posteriores pode ser uma coisa interessante para deixar uma superfície mais uniforme, pois ele é capaz de deixar o corpo da restauração mais uniforme. E como eu sempre digo, algo mais uniforme é mais difícil de desgastar que uma superfície irregular. E não se esqueçam de agir. Coloquem aqui abaixo o comentário de vocês e passem esse vídeo adiante. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo, mais uma vez, contribua com a sua vida clínica. Beijo grande e eu aguardo vocês na próxima semana.